Políticos, celebridades, pessoas públicas, autoridades e, por fim, pessoas comuns. Uma bala é tudo que pode separar um atirador de seu alvo. No percurso, uma história contada, talvez uma polêmica, um discurso político inflamado, uma vingança por bullying, a vontade de se fazer justiça ou injustiça, a depender do ponto de vista de cada um. O que está por trás do pensamento dos atiradores? O que motiva uma pessoa a resumir a vida de outra a uma bala, um pequeno pedaço de aço? Como esses criminosos articulam esses ataques? Veja agora em mais um Casos de Polícia. As principais características que nós verificamos de maneira genérica em quem tem comportamentos de atiradores, matando tanto pessoas específicas como também grandes multidões, que na maioria das vezes, para a decepção da população, são pessoas que não apresentam absolutamente nenhum adoecimento mental, que optam por ter esse tipo de atitude ou para deixar os seus nomes na história, ou para marcarem um determinado posicionamento ideológico, ou para expressarem um determinado posicionamento que possa deixá-los na história. E no campo das psicoses, ou seja, daqueles que apresentam um tipo de transtorno mental que altera a compreensão da realidade, nós temos especialmente a doença chamada transtorno delirante persistente, que é quando ocorrem certezas distantes da realidade cujo conteúdo psicopatológico, ou seja, cuja alteração no pensamento, planejamento, desejo e atitude é, por exemplo, eliminar uma pessoa por um motivo, algumas vezes com alguma lógica e algumas vezes sem nenhuma lógica. Mas nós não temos, por exemplo, entre esses indivíduos, no resgate de seus históricos, adoecimentos que as pessoas mais perguntam, por exemplo, de esquizofrenia. Por quê? Porque esse tipo de atitude ele depende de uma capacidade pessoal de organização, planejamento, domínio de finanças, compra, armazenamento para a execução de uma determinada atividade criminosa. Enquanto os pacientes com esquizofrenia tendem a ter um comportamento muito desorganizado a ponto de não conseguirem ter esse tipo de planejamento e ação. A arma, ela não é assassina, ela não é protetora, ela é um instrumento, né? Na mão das forças de segurança, nas forças públicas, nas polícias, né? Nas seguranças de autoridades, às vezes não são policiais, pode ser segurança privada, né? Ou outro tipo de segurança, elas são instrumentos de defesa. Na mão de agressores, elas são instrumentos de ataque, né? De crimes. Mas tudo está relacionado, as armas, tudo com armas está relacionado à intenção de quem está usando. Eu acho que a discussão maior é isso, nós temos que controlar as pessoas, educar as pessoas, ter uma sociedade menos violenta, menos dividida, né? Menos radicalismos, né? A arma por si só, se você tiver muito ou poucas, elas vão ser sempre um instrumento. A intenção vem do ser humano. Como a maioria, infelizmente, não tem histórico registrado em prontuários médicos, documentos psicológicos que passaram por esse tipo de avaliação, então o que fica é uma possibilidade de presunção que teriam características de psicopata. Mas nós não temos informações consolidadas definitivamente que tenham o diagnóstico de sociopatia, psicopatia. Como uma presunção, isto continua sendo estudado, mas como conclusão, isto não é possível afirmar ainda.
Tragic death of John Lennon today. He was shot a short time ago outside his Manhattan apartment building. He died at Roosevelt Hospital. Police have a suspect. Sang and played the guitar overshadows the news from Poland, Iran and Washington. O mundo acordou hoje com uma notícia trágica. John Lennon, dos Beatles, morreu assassinado. Alguns personagens célebres da história morreram assassinados por meio de uma arma de fogo. Um deles foi o britânico ex-Beatle John Lennon. O caso ocorreu em Nova York, na frente da casa dele, em 8 de dezembro de 1980. O assassino, Mark Chapman, efetuou 5 disparos, dos quais 4 atingiram o músico pelas costas, a poucos metros de distância. O atentado de John Lennon, ele, por ser na Inglaterra, ele chama um pouco mais de atenção porque é um país restritivo ao acesso de arma para a população. O calibre 38 é um calibre muito comum em qualquer país que seja. No Brasil é o calibre que mais você tem disponível. Na era Bolsonaro foram liberados mais calibres, inclusive calibres que eram restritos ao uso civil. Então o 38 é uma munição, vamos dispor assim, mediana. Ela não é um calibre dos menores, mas também não é o calibre dos calibres de maior poder. No caso do Lennon, eu não tive acesso, acho que na época também não foi muito divulgado, qual foi o tipo de munição, porque o calibre é o 38, mas você pode usar diversos tipos de projéteis. Tem formatos que eles são expansivos, eles são mais letais, que são calibres que quando tem contato com osso, carne, sangue, ele pela configuração cônica, ele expande, e ele é feito de micropartículas que quando essa expansão é feita, ele emite vários pedaços que, por consequência, fazem múltiplos ferimentos. Muitos atentados são com armas de defesa. O que são armas de defesa? São as armas que você empunha em uma das mãos. Revólver, pistola. Essas armas elas não são precisas a longa distância, média e longa distância. Então, por isso que esses atiradores normalmente usam os tiros muito próximos. Por mais que você esteja a pouca distância, você tem que ter um mínimo de treinamento, mas não precisa ser nada específico. É uma pessoa que deu alguns tiros, tanto que no John Lennon ele não conseguiu acertar todos os disparos. Talvez fosse uma pessoa que não tem técnica nenhuma, não tem treinamento, não tem conhecimento. Porque a arma de fogo, como nós vemos desde a infância, o funcionamento dela em filmes, em brincadeiras mesmo, você tem uma naturalidade em usá-la, Mas para um tiro preciso, a arma de mão, a pistola, o revólver, é uma arma, quando você quer ter um tiro de precisão, requer muito treinamento. O artista normalmente ele nunca vai se botar na situação de perigo para um atentado, muito menos John Lennon. É um cara que pregava paz, pregava o entendimento, a paz entre as pessoas. E então eu acho que nem ele imaginava que ele poderia ser vítima de um atentado, e muito menos todos nós, O assassino não é a arma, o assassino é a pessoa, são os problemas que a pessoa tem, as crenças políticas, as crenças religiosas. Isso é uma coisa que isso sim está na maioria das ações criminosas, e os atentados são essas crenças. De maneira geral, nós temos essas atitudes agressivas de fã e artista ídolo por decepção, por vingança, e especialmente quando há a possibilidade de algum contato e se sente absolutamente menosprezado, tendo como forma imatura de reagir e de transmitir essa insatisfação através de ameaça, agressão e algumas vezes até o extremo da morte. Infelizmente, não são apenas artistas aclamados pela cultura pop que estão sujeitos a esse tipo de exposição.
O Papa João Paulo II foi atingido por tiros em 13 de maio de 1981, na Praça São Pedro, no Vaticano, poucos meses após a morte de Lennon. Foram 3 tiros, um no cotovelo direito, um no indicador esquerdo do Papa e outro no abdômen. O líder religioso sobreviveu e chegou a perdoar o atirador, o turco Mehmet Ali Aka, mas sua saúde nunca mais foi a mesma. Nesse caso, por exemplo, consta que o atirador contra o Papa já tinha um histórico de comportamento homicida e que, talvez pelas teorias da conspiração, teria sido incitado, contratado ou incentivado por outro a eliminar o Papa. Nesse caso, então, apesar de envolver uma figura religiosa central, dentro do nosso conhecimento histórico dos levantamentos bibliográficos, não ficou claro que a motivação tenha sido exclusivamente religiosa. Há uma tendência absolutamente natural de se fazer presunções, inferências e pressuposições que, apesar de parecerem lógicas, nem sempre são. Ou seja, como a agressão envolveu uma figura pública religiosa de liderança internacional, faz supor que a temática da agressão a um religioso seja de natureza religiosa. Isso nem sempre é verdadeiro. No caso do Papa, a arma utilizada também é uma arma, tanto no caso de John Lennon, era um revólver calibre 38 Special, e no caso do Papa foi uma pistola semiautomática 9mm, Browning. Com relação à letalidade, elas duas têm uma letalidade muito parecida. O 9mm é uma arma de calibre civil e militar. Ela tem configurações militar. O revólver já é uma configuração civil. Já houve, forças policiais usam 38, mas muito pouco, hoje já está em desuso. Hoje os calibres são outros. Foi a arma principal, o calibre principal das forças policiais do Brasil. E a 9mm ela é uma arma um pouco mais evoluída. A pistola ela é semiautomática, então você não tem tanta dificuldade de dar tiros sequenciais. E o calibre 9mm ele é mais preciso e mais perfurante. E você consegue dar maior número de tiros, né, numa cadência do que o 38, que tem 6 tiros, um revólver, e a pistola Browning tem 15 tiros. É uma diferença. E no caso dos dois, no caso do Papa, o atirador ele não teve a mesma facilidade de chegar tão próximo. Tanto que os disparos dele, ele deu vários disparos, eu não me lembro agora a quantidade de tiros, mas foram vários disparos e ele conseguiu acertar um número menor do que ele errou. E por causa da distância, o tumulto era muito maior, ele não tinha proximidade, porque o Papa, obviamente, diferente do John Lennon, ele tinha uma área de segurança preservada. Em 20 de abril de 2024, o massacre de Columbine completou 25 anos. Esse é um dos casos mais emblemáticos e trágicos de atiradores nos Estados Unidos. 2 alunos, Eric Harris e Dylan Klebold, mataram 12 crianças e um professor. De acordo com dados do Gun Violence Archive, um grupo sem fins lucrativos que registra a violência armada nos Estados Unidos, foram reportados em 2023 656 ataques a tiros em massa, 10 a mais do que 2022. Os atentados dos Estados Unidos, com relação a escolas, eu não saberia te explicar o porquê, aí teria que ser um estudo muito mais amplo, né? Mas repetidamente são em escolas. Né? Nós temos uma coisa em comum, que as pessoas que são os atiradores, normalmente eles sofrem algum tipo de bullying. Isso é uma razão. Agora, a revolta é sempre na escola, porque as pessoas que fazem o bullying,
normalmente são os colegas de classe, os colegas do esporte e os colegas da escola. Isso é uma coisa que a gente sabe dizer bem. E nos Estados Unidos, infelizmente, isso é uma rotina, né? São muitos casos que, infelizmente, às vezes sobem, né? Aumentam, outras vezes não, mas o número sempre é muito grande. E o que marca, porque os Estados Unidos, como o acesso é maior às armas, você tem uso de submetralhadoras, fuzis, pistolas de grosso calibre, até de fuzis de precisão, que a gente chama aí de as armas usadas pelos snipers, né? Arma de sniper. Teve Columbine, que foi o caso mais emblemático, né? Um dos mais difundidos, houve filme, livros, né? E isso expôs nos Estados Unidos essa situação que, mesmo com essa exposição, não diminuiu. Ele vem se desenvolvendo e aumentando desde então. Como o termo bullying, ele é bem recente em termos de denominação, histórico, estudos e pesquisas, há uma tendência natural de se atribuir a esses comportamentos agressivos, especialmente em ambientes escolares, exclusivamente a indivíduos que tenham, ao longo de suas histórias de vida, sofrido humilhação, rebaixamento, agressão e formas de vítima, tanto verbal, física e algumas vezes até sexual. Só porque nós temos pesquisadores, literatura científica, tanto que fazem esta associação em algum nível, como também outras literaturas científicas e pesquisas que ainda não é possível concluir sobre essa relação de causa autoral, criminal, homicida, de quem faz esse tipo de tiroteio em relação a vítimas do ambiente escolar. Ou seja, ainda não houve tempo para que o conhecimento científico nessa área tivesse maturidade para chegar a uma conclusão definitiva se os autores de tiroteios em escolas necessariamente são indivíduos que teriam tido esse comportamento em função de bullying. Ou seja, esta é uma alta probabilidade, mas não é ainda, com o conhecimento científico atual, uma certeza concluída de forma consolidada. Nos Estados Unidos, houve ainda diversos outros ataques em massa com arma de fogo. O maior deles ocorreu em 2017, em um festival de música country em Las Vegas. No total, foram 59 mortos e mais de 500 feridos, vítimas de Stephen Paddock. Novamente voltamos a ter uma dificuldade nas explicações porque ele acabou morto. E nesse caso, como a autoria da morte dele foi dele mesmo, nós também não temos relatos que historicamente ocorreu registros médicos, psicológicos ou de outros profissionais da saúde relativos aos comportamentos dele. E pelo que nos consta também, não há nenhum registro da causa, da motivação e dessa opção de comportamento. Então, temos inferências, presunções, pressuposições que são estatísticas, ou seja, a maior possibilidade é que seja um indivíduo sem absolutamente nenhum adoecimento mental estruturado, de diagnóstico claro, que tenha exercido este papel de atirador ceifando dezenas de vidas. O mais provável é que seja um indivíduo sem adoecimento mental nenhum e que, por vontade própria,
optou como um lobo solitário por fazer uma marca na sua história de vida, ceifando muitas vidas e também a sua. Não dá para pensar que se trata de uma pessoa doente, porque ele tinha sob o domínio dele uma grande quantidade de armas e o fato deles ter entrado no hotel, ter planejado e organizado de se hospedar com essa quantidade exagerada de armas, ter trabalhado para poder adquiri-las, então faz pensar que é alguém que ou não tinha nenhum adoecimento, pela sua capacidade de organização, planejamento e especialmente de ter feito tudo isso sem que fosse percebido. Como de ter planejado, por exemplo, ter feito um orifício na parede para que pudesse exercer esse papel de atirador de modo a demorar a ser percebido e assim levar mais pessoas à morte. Uma pessoa que atira desta forma, num público enorme, sem um motivo aparente, né, sem uma motivação justa, né, justificável, desculpa, o termo justo não se aplica, justificável, é uma coisa que leva à indignação até, né? E a tiro aleatório matou muita gente, foi acho que o maior número de mortos em atentado. E o maior número também de alvos, porque o evento é muito grande. E ele usa calibres que no Brasil não são de uso civil, né? São de uso militar. Ele usa o famoso fuzil R-15, que é um fuzil de calibre 223 ou 5.56, são duas especificações para um calibre. Tem diferenças, mas os dois calibres podem ser citados para o R-15. E o R-10 é o calibre em 308, né? Que é um calibre, ou 7.62, são nomenclaturas diferentes para o mesmo tipo de arma, de calibre. E são armas poderosas. O 308 ele seria mais preciso, que você pode acoplar em uma luneta, né? Você pode ter um tiro mais preciso a longa distância. Como ele estava no 32º andar, é um tiro de uma distância considerável, já um tiro de sniper, vamos dizer assim, ou de atirador de precisão. São armas que carregam, no mínimo, carregadores, né, que nós falamos, né, onde vão as munições, de 10, 20 ou 30 tiros. O mais comum para o R-15 é o de 30 tiros. O 308, eles podem ter várias configurações. Apenas um tiro, que você tem que manusear, não é semiautomático. Você pode ter carregadores de 4, carregadores de 10 ou carregadores até de 20, mas não é usual. Porque quando você usa uma arma de precisão, normalmente você vai ter que dar um tiro só, porque se você der um tiro e errar, a vítima não vai ficar esperando você dar muitos tiros, né? Então, normalmente são menos... E também até para acomodação do atirador, para peso da arma, tudo isso influencia. No Brasil, alguns tiroteios em escolas também deixaram cicatrizes na população. O massacre de Realengo, em 2011, com 12 mortes. O de Suzano, em 2019, que teve um total de 8 vítimas. E em 2022, o tiroteio de Aracruz, onde 11 pessoas morreram, sendo 9 alunos e 2 professores. Os atentados que houveram no Brasil, você pode ver que ele tem uma similaridade com os atentados americanos. Eu reputo isso à cópia, né? Tudo que é visto na televisão, normalmente ele traz consequência de repetitividade, né? Você vê que nos Estados Unidos são usadas as armas com mais diversidade, mais tipos de calibre, tipos de armas, né? Armas muito mais poderosas que aqui no Brasil. Aqui são utilizadas pistolas, normalmente revólveres, que o revólver se repete praticamente em todos os 3 atentados às escolas que tiveram no Brasil, e um outro caso tem pistola, né? Por que do revólver? Porque é o calibre mais usado, é o calibre permitido,
pode ser uma arma roubada, que o comércio do maior comércio de arma roubada, o mercado negro é o 38, porque é a arma que mais existe. É estrondosa, a maioria das armas legais e ilegais no Brasil são os revólveres 38. Pelo menos o que nós apreendemos na polícia, a grande maioria é o revólver. Hoje, há outras armas mais modernas e poderosas, mas também em muito menor número. Mas essa utilização no Brasil de armas de grosso calibre, uso militar, uso restrito, são mais utilizados por ladrões especializados. Banco, caixa eletrônico, sequestro, assalto a banco, né? Então isso é muito mais usado por quadrilhas especializadas. Nos crimes comuns do dia a dia de roubo, né, de atentados, que não são muito comuns, graças a Deus, mas esses atentados que nós estamos falando das escolas no Brasil, normalmente é o 38. Já no campo da política, pode-se dizer que os Estados Unidos também têm um triste histórico frente aos atiradores. Em 1912, o ex-presidente Theodore Roosevelt foi atingido no peito por um tiro de calibre 38, enquanto estava em campanha para retomar a presidência. O presidente americano John Kennedy foi atingido por 2 disparos em novembro de 1963. O senador Bob Kennedy, candidato à presidência, irmão mais novo de John Kennedy, foi assassinado em 1968, mesmo ano que Martin Luther King. E em 72, George Wallace foi baleado, chegando a ficar paralisado. Nos Estados Unidos, nós tivemos 4 presidentes mortos em atentados e 3 feridos. Os Estados Unidos, mais uma vez, talvez o número de atentados seja maior, talvez um pouco pelo acesso às armas. Nas mortes foram usados tanto revólveres, né, quanto fuzis, né, armas longas. Teve desde Bob Kennedy, né, que foi morto por um calibre 22 revólver, que é o menor calibre, um dos menores calibres que você tem. Não seria nunca uma arma que deveria ser usada se a pessoa tivesse um pouco mais de cultura com relação a tiro, para matar um presidente dos Estados Unidos. É uma arma de baixo perigo, de baixo calibre, né? Já nós temos o caso do Trump, né? E antes do Trump nós temos JF Kennedy. Ele é um caso completamente atípico ao caso do irmão dele. Por quê? Foi um tiro de fuzil, de longa distância e o alvo em movimento. Esse é o pior tiro, é o tiro mais difícil para um sniper. É o tiro em movimento. Porque a cada distância, a cada número de metros que você atira, a velocidade do alvo influencia e cada metro influencia. Por quê? Quanto mais longe, você tem que calcular uma distância, você tem que atirar no alvo, na frente do alvo, imaginando, tentando calcular o tempo que, quando você atirar, ele não vai estar onde você está dando o tiro. Vai depender da movimentação dele, para ele que vai chegar no tiro, não é o tiro que vai acertá-lo. Então é um tiro muito difícil. E JF Kennedy foi esse o cenário. Então esse foi um atentado realmente muito bem preparado. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. No dia 13 de julho de 2024, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma das vozes mais polêmicas da atual política mundial, sofreu um atentado enquanto discursava em um evento do Partido Republicano. O tiro de Thomas Matthew Crooks, que partiu de um dos telhados nos arredores do evento, acertou a ponta de uma das orelhas do ex-presidente americano, evitando por muito pouco a morte do então candidato. 2 pessoas que estavam na plateia, no entanto, não tiveram a mesma sorte. Esse atentado ele é muito atípico, porque o atirador usou um calibre para 136 metros. O tiro de AR-15 é um tiro possível e um tiro preciso. Não é um calibre
poderoso, um dos mais poderosos, mas é um calibre adequado. Só que ele não usa o auxílio da mira ótica, um instrumento de visão ótica. Então, que dá uma precisão inúmeras vezes maior do que uma mira aberta. O que é a mira aberta? A mira aberta é aquela que você comprou um AR-15 em qualquer loja americana, que tem muitas. Ele não é um instrumento de precisão. Ele tem uma precisão, mas a gente chama de mira aberta, onde a técnica não é tão apurada. Ele acertaria esse tiro a essa distância com uma luneta, o Trump não teria uma segunda chance, como ele está tendo agora. Ele teria morrido. Isso é fato, né? De outra forma, ele atirou com um rifle de mira aberta, que é a mira mecânica que nós falamos, né, que é alça e massa, né, que é o mesmo do revólver, que são, né, 2 pontinhos atrás e 1 pontinho na frente. Isso não é cabível para um atentado dessa magnitude. O maior pesadelo para as forças de segurança, de proteção, de políticos ou mesmo de celebridades, são as aglomerações, lugares públicos, lugares onde você vai ter muitas pessoas em volta, ou movimentação de muitas pessoas. Então, a segurança, você nunca vai dizer que a pessoa vai estar segura. Você vai diminuir em alguns momentos o risco, mas ele nunca vai ser controlado, porque você não tem olhos para olhar e controlar milhares de pessoas, ou centenas que sejam. Você não vai conseguir nunca dar uma segurança total para um político ou para alguém numa aglomeração. E houve um atentado que o candidato à presidência do Brasil foi esfaqueado. É o último o recurso mais próximo que você pode ter para matar alguém ou para agredir alguém é a faca. E ele foi esfaqueado no meio de uma multidão. Nesse caso, não existe segurança. Existe um paliativo, existe uma necessidade de ter as pessoas ali. Num caso excepcional, a segurança pode funcionar, mas é feito para não funcionar. Grandes eventos, grande acúmulo de pessoas, porque não tem como você cuidar, ter olhos para um público de 30, 10, 20 mil pessoas. Né? Um lugar onde todo mundo tem acesso, o Papa, John Lennon, né? Todos esses casos foram o Ronald Reagan, né? O próprio Bob Kennedy, são casos que são feitos, os atentados são cometidos a poucos metros, né? Então, e com um número de pessoas impossível de você vigiar. Então, só que assim, faz parte da exposição de um candidato, de um presidente, de um líder, né? De partidos políticos, candidatos, precisa ter esse contato com o povo, né? Dali que ele consegue interagir, né? Não só por meios de comunicação, né? Ou por horários da televisão, não dá para você ter. Eles não querem, inclusive, não atinge da mesma forma o público, né? As armas existem e elas estão sendo usadas, não só para proteger. Isso é um fato, mas muito antes de qualquer debate político, é importante entender e cuidar das motivações psicológicas e patológicas da população. Quem não trabalha diretamente com a segurança privada ou pública e que vai ter acesso à arma, a nosso ver, precisava ter testagens muito mais rigorosas, profundas, para que esse manuseio fosse seguro para o próprio indivíduo, tanto em relação à temática suicídio, como também se acidentar, em relação aos seus familiares, cuja manipulação inadequada, inabilidosa, poderia também causar acidentes com entes queridos, e sobre o risco a terceiros, como por exemplo o quanto que tolera, o quanto que tem de flexibilidade diante de situações adversas. E as forças de segurança, o que entendemos que torna mais seguro essa utilização é de que os exames fossem realizados de maneira mais periódica. Portanto, a nossa previsão técnica que um elemento fundamental para a diminuição do número de mortes por arma de fogo no Brasil, especialmente, número 1, um controle muito mais rigoroso em relação à venda e penas mais rigorosas para quem faz o porte de arma,
sem nenhuma autorização. O que move esse tipo de crime, essas ameaças, né, esses atentados, são as pessoas, né? Porque desse mundo de atentados, principalmente a figuras públicas, você pode ver que tem inúmeros motivos, né? Não é um motivo de matar, é um motivo que leva a pessoa a matar, né? Então, depende muito de caso a caso, né? A gente tem que interpretar caso a caso. A arma é um instrumento, porque você tem atentados à faca, atentados com arma de fogo, né? E você pode ter atentado até com produtos químicos, gás, né? Então, tudo isso é muito relativo, né? É um mundo muito amplo, né? Falar que as armas são os algozes, os vilões desses atentados, não é, na minha opinião, não é a forma correta de se explicar, né? E sim a vontade, o que move as pessoas, né? Os assassinatos são cometidos por pessoas, não por armas, né? Então, eu acho que tem que se levar em conta esse tipo de ponderação.